Bem-vindos ao podcast Uma Mesa no Deserto. Esse podcast que é para você, discípulo de Jesus, que gosta de fazer discípulo de Jesus. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Sônia Cerqueira. Nos conhecemos há não muito tempo. Você lembra quando foi a primeira vez que vocês vieram aos Estados Unidos? 2019 que a gente veio aqui, isso. Foi quando nos conhecemos, exatamente, né? E já tivemos também na sua casa, sim, na sua igreja, lá no Gama. Isso. E eu gosto de começar, para as pessoas conhecerem um pouquinho você, compartilha com a gente onde você nasceu, onde cresceu, como conheceu Jesus, para a gente... Bom, eu sou natural da Bahia, né? Fui para Brasília com 1 ano de idade e então, desde lá, moro em Brasília. Na verdade, nunca nem visitei o lugar que eu nasci. Já voltei ao meu estado, mas não na comunidade, uma cidadezinha bem pequena no interior da Bahia, não voltei. Então, eu sou baiana de nascimento, mas brasiliense de crescimento. Uhum. Então, essa é a minha história. E, na verdade, eu sou de origem de uma família católica não praticante, né? Meus pais não tinham essa vida, né, cristã em si. Mas aos 10 anos de idade eu tive uma experiência, né, com Jesus. Aos 10 anos de idade a gente foi morar numa cidade bem perto, né, de onde eu já morava no Gama, então a gente foi para uma cidadezinha do Goiás chamada Novo Gama, muito próximo do Gama, e lá tinha alguns vizinhos, né, que eram cristãos, e aí eu comecei a frequentar, né, com essa minha colega, uma igreja evangélica, e aí realmente eu me converti, né? E eu afirmo que criança tem experiência com Jesus, né? Realmente, porque eu tive uma experiência com Deus aos meus 10 anos de idade, eu me converti, eu entendi o evangelho. Na verdade, eu entendi o evangelho aos 10 anos de idade. Só que aí, logo depois, eu me mudei dessa cidade, né? Não tinha mais esse apoio desses amigos. E aí, quando eu voltei para o Gama, né? Que é onde a gente costumava morar, e aí eu fui me distanciando da igreja e aí desviei, né? Na verdade eu desviei e fiquei dos 10 anos até os 18 anos longe da igreja. E aí com 18 anos, então, eu tive eu posso dizer assim, uma experiência meio que triste, né? Porque eu fiquei grávida, né? Fora do casamento, eu namorava com o Luiz Carlos, que é o meu marido hoje, né? Que vocês vão ter a oportunidade também de conhecer. E aí a gente já namorava há algum tempo e eu engravidei. E aquela gravidez me trouxe uma tristeza profunda, né, no meu coração, porque eu tinha planos, projetos, e eu achava que com aquela gravidez estava tudo perdido, né? Então eu tinha acabado de sair do ensino médio. E aí eu queria fazer faculdade, eu queria fazer concurso, porque eu sempre gostei muito de estudar e tudo. Então aquela gravidez me deixou tão triste, né, com aquela situação. E também por conta dos meus pais, que eu sabia que eles iriam sofrer com isso. E ao ponto de eu ficar tão triste, e eu pensei, e isso foi bênção para mim também, porque eu pensei, só quem pode me devolver a alegria que eu já conheci é Jesus. Então, a minha vida, a partir de hoje, eu preciso de ter uma solução, algo precisa acontecer, algo novo, né? Então, aí eu voltei para a igreja, foi onde eu me reconciliei, e desde então estou até hoje, né? Desde os 18 anos de idade, quando eu voltei. E aí Deus restaurou tudo, né? Restaurou a alegria. Luiz Carlos, que também não era cristão, se converteu, né? Nessa época foi bem tumultuado pra gente, né? Porque eu tinha 18, ele tinha 21 anos, então foi bem complicado assim. Mas isso nos trouxe, né, para o evangelho, isso me levou, né, de volta a Deus. E aí a gente, então, foi resolver a nossa vida, a gente foi casar e a gente foi para a igreja. E desde então nós nunca saímos da igreja, nunca desviamos e fomos
crescendo dentro da igreja, em todo um processo aí de conversão, de chamado ministerial, de vida. E tive minha filha, né, já estava na igreja quando ela nasceu, e depois mais 2 outras filhas. E temos caminhado com o Senhor desde então. Muito bom. Você, nesse início que voltou para Jesus, voltou para a igreja, foi discipulada por alguém? Alguém lhe ajudou a crescer? Sim, nós não tínhamos um sistema, né, assim, formal de discipulado na igreja, que nós nos convertemos na primeira igreja de Cristo, do Gama, né, a PIC Gama. Mas nós tivemos pessoas muito próximas, né, que aproveitaram essa oportunidade e começaram então a fazer esse discipulado, né, e começaram a visitar a nossa casa, né, comer com a gente, visitar, e nesse processo todo, quando a gente se converteu, foi uma época de, acho que avivamento, assim, que teve, né, na igreja, na primeira igreja de Cristo. Então tinha muitas vigílias, as pessoas iam para os montes orar, né, e nós aproveitamos esse embalo, e essas pessoas nos levavam, né, para todos esses movimentos, para as orações na igreja, né, então foi um período assim que realmente nos firmou, e pessoas chegaram até nós. Então não tinha sistematicamente um trabalho, né? Isso aqui é o discipulado. Sim. Mas nós tivemos pessoas foi orgânico. Foi orgânico. Pessoas muito próximas que nos conduziram nessa caminhada, né? Que nos ajudaram a estar inseridos na igreja, né? Então, pessoas que nos acompanharam assim, na nossa jornada, graças a Deus nós tivemos pessoas, né? E que eu poderia até citar, mas talvez muitos não conheceriam, mas nós tivemos sim, pessoas muito próximas que nos conduziram nessa jornada. Ótimo. Foi ótimo. Aí, assim, quanto tempo você cresceu, amadureceu e o Senhor levou vocês para uma liderança de igreja? Bom, na verdade, quando a gente chegou na igreja, que foi no ano de 1990, né, e a gente já chegou assim com gás todo, né? Com muita vontade de crescer, de aprender, e logo assim, 3 anos depois, a gente já assumiu uma liderança de senhoras e senhores, né? Naquela época tinha mulheres e homens, né, na igreja. Então, bem jovem, a gente já assumiu. Então, a gente foi caminhando na igreja, assumindo algumas lideranças, né? Por exemplo, escola bíblica, professor, enfim. Aí a gente foi desenvolvendo, né? Aí Luiz Carlos logo sentiu o chamado ministerial, e aí começou a fazer a teologia, né? Nós, na verdade, fizemos um curso, um seminário de teologia de 2 anos, que estava sendo oferecido na própria igreja, né? Todos os sábados. Então, bem quando a gente chegou no ano de 91, né, ou 92, então a gente fez esse seminário na igreja, e logo depois desse seminário o Luiz Carlos resolveu ir para o seminário teológico. Ele falou, não quero dar continuidade, eu quero fazer teologia, né? Então ele fez teologia, se eu não me engano, até o ano de 98, mais ou menos, né? E quando terminou o seminário, então ele se apresentou para o pastor, né, que era nosso pastor Clarete, falou, pastor, terminei, se o senhor tiver alguma igreja, alguma proposta, né, estou aqui disposto a assumir, né, uma outra igreja, né, porque assim ele se sentia chamado. Certo. E quanto a mim, ele perguntava, e qual o seu chamado? Eu falava, meu chamado é ser esposa de pastor. Né? Então era assim que a gente foi... caminhando, né? Que a gente foi sendo conduzido ao ministério. Certo. E aí, em 99, nós recebemos um convite para pastorear uma igreja de Cristo que tinha sido aberta alguns 3 anos atrás, né? Lá no Gama mesmo. Então tinha um grupo de pessoas, inclusive, que eram até colegas nossos, amigos, que tinham saído da primeira igreja de Cristo, né? E eles estavam meio que perdidos, né? Com alguns problemas. A igreja era bem principiante ainda, 3 anos. E aí eles então convidaram para pastorear essa igreja. E aí nós oramos, não era a nossa primeira escolha, né? Porque tinha algumas pessoas lá que a gente se achava quase que incapaz de pastorear essas pessoas, né? Um grupo de 20 pessoas na época. Mas aí nós aceitamos o desafio, oramos e sentimos direção e resolvemos então começar, né, o nosso ministério pastoral nessa, eu diria, 2ª ou 3ª igreja de Cristo no Gama. Então, em 2001,
né? 2001. Isso, em 2001 nós começamos a nossa jornada. Em janeiro de 2001 nós começamos a nossa jornada como pastores, definitivamente de igreja. E hoje, 2025... 24 anos. 24 anos depois. Isso. Vocês estão aqui na nossa casa. Isso. Porque estão tirando um tempo sabático. Exatamente. De descanso. De descanso, depois de 24 anos. Que coisa boa. E nesse tempo todo, Sônia, quais os dons que Deus deu para você, tem dado para você, né, na liderança da igreja? O que o Senhor tem te dado para você ajudar na edificação do reino? Sim. Assim, eu acho que assim, meu dom principal, né, de ensino, né? Eu gosto muito de ensinar, até porque minha formação acadêmica né, professora. E eu gosto muito de ensinar as pessoas, né? Então, eu sempre desenvolvi na igreja, dou aula, na escola, nas escolas, né? Que a gente fala, nas escolas, desde que a gente começou na igreja, né? E eu acho que esse é o meu principal dom, né? De ensinar. E é claro, né? Apoiar, assim, o ministério pastoral, né? Do meu marido, Luiz Carlos, de uma forma geral, quase que em tudo, né? A gente sempre fez tudo muito junto, né? Então, a gente sempre fez tudo muito junto. Trabalhava junto com casais, aconselhando casais, né? Nós também já exercemos esse ministério, né? Com casais, fomos líderes de casais, enfim. Então, e a gente sempre trabalhou muito junto. Então, assim, eu acho que eu tenho esse ministério, claro, de ministrar, mas sobretudo de apoiar, sabe? De dar esse apoio ministerial em todas as áreas, basicamente, né? Que for necessário. Certo. E aí, sempre assim. Ótimo. Mas você me falou que você tem interesse e fez algum curso de aconselhamento. De aconselhamento bíblico, sim. Eu já há algum tempo que eu estudo, né? Já fiz curso, fiz pós-graduação em aconselhamento bíblico, né? Eu conheci o aconselhamento bíblico há alguns anos atrás, acho que em 2017, né? E aí eu me apaixonei, né? Eu sempre entendi a igreja como uma comunidade terapêutica, né? Mas eu não tinha, assim, muito claro de como fazer isso, ou o que era isso, né? E aí, quando eu me deparei e conheci o aconselhamento bíblico, né? Que digamos assim, uma linha terapêutica cuja a principal instrumento, né, que se utiliza é a Bíblia, né? Então, e aí eu entendi isso, né? Porque inclusive a máxima do aconselhamento bíblico é: a Bíblia tem todas as respostas, né? Porque a gente tem visto ao longo dos anos a igreja, não sei qual é a realidade aqui nos Estados Unidos, mas sobretudo a igreja brasileira, ela tem se afastado um pouco, não é, da Bíblia, não sei se um pouco, diria até muito, né? Então, como resposta para as nossas perguntas, né? Como respostas para nossas perguntas até mesmo existenciais, né? De onde eu vim, né? Para onde eu estou, quem eu sou, né? Então, todos nós fomos afetados pelo pecado, né? E todos nós temos as nossas deficiências, todos nós temos as nossas limitações. E o aconselhamento bíblico, ele preza, né, por essas respostas, as respostas que nós procuramos. A gente não precisa procurar em outro lugar, né? A Bíblia, ela tem todas as respostas, né? Então, assim como João 3:16, né, a máxima, né, do Evangelho, né, Colossenses 3:16 também fala sobre isso, né? Que a gente tem que se apegar à palavra de Deus, né? Porque ela tem respostas para nós. Então, eu acho que a gente precisa, a igreja, né? Nós precisamos retomar, né? Essa verdade de que a Bíblia tem resposta. Verdade. Né? Para as nossas dores, a Bíblia tem resposta para os nossos problemas existenciais, né? A Bíblia tem resposta. Então, o aconselhamento bíblico, ele prima por isso. Inclusive, o ministério de Jesus, que consistia basicamente em pregar, curar e libertar, né?
quando a gente lê os evangelhos e por todo o Novo Testamento, a palavra que usa para curar é a palavra terapeuta. Exatamente. Né? Então Jesus curou o físico, mas muitas vezes antes do físico ele curava o coração, as emoções, libertava as emoções da pessoa, né? Sim. Então muito importante. E às vezes a gente, talvez na igreja não entendemos muito, não estudamos muito a Bíblia nesse sentido. Sim. De saber que Jesus nos cura e nos cura no ambiente de comunidade, Exatamente. Né? Precisamos sempre um do outro para estar orando juntos. Exato. Lá em Tiago. Deixa eu ler aqui rapidinho. Eu gosto muito desse versículo que é muito conhecido. A gente conhece, a gente lê muito quando vai orar pelas pessoas, né? Mas aqui o versículo é Tiago 5. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então é juntas, orando uma pela outra, que nós vamos ser curados, né? Exatamente. É em comunidade, né? E tendo a palavra de Deus. Porque o texto que eu citei aqui, Colossenses 3,16, fala: a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, esse é o papel da igreja, né? Então, essa comunidade. Mas só estar junto não resolve. A gente precisa que a palavra de Deus, né? Ela habite em nós, né? De forma abundante. Sim. Então, às vezes a gente não tem resposta porque a gente não procurou na palavra essa resposta, né? E a gente vive hoje... a nossa realidade de mundo é que todo mundo tem uma verdade, né? Então nós temos muitas verdades, com V minúsculo, é claro. Né? Então nós temos muitas verdades, nós temos muitas teorias, nós temos muitas filosofias, nós temos muitas abordagens humanas, sociológicas, psicológicas, enfim, muitas, né? Mas se nós não tivermos a palavra de Deus, né? Habitando em nós de forma abundante, né, a gente tem a tendência de buscar outras verdades ou achar que a verdade da palavra de Deus não é suficiente, né, e a gente precisa de outras verdades com V minúsculo, né, mas nós temos a garantia, né, de que nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida, né, e Jesus também falou: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, muitas vezes os nossos fardos, né, são pesados porque a gente não está indo à verdade, né, que é o próprio Jesus. E ele há uma promessa, né? É interessante, pastor, hoje uma das questões que ele falou lá sobre, na ministração, ele falou: olha, se tem uma coisa que Jesus é honesto, né? Então quando ele diz: venham que vocês terão, é porque vocês terão, né? Façam que vocês batam e as portas se abrirão, é porque se abrirão. Então Jesus nunca quis nos enganar. Então às vezes a gente é que não busca essa resposta. Né? E você trouxe aí a questão de que a gente busca em muitas coisas, em muitas outras ciências, né? As respostas. Então, por exemplo, hoje nós, inclusive está bem mais comum e aceitável você procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra. Agora a questão da saúde mental está muito, né, aberta, muito, em muitos sentidos isso é maravilhoso. Porém, eu também tenho visto casos em que muitos cristãos estão buscando psicólogos que não têm necessariamente a visão de mundo cristão, e aí os conselhos, os ensinamentos são deturpados, né? Então, como é que você vê isso? Você que tem treinamento para aconselhamento, você que tem sido usado para aconselhar pessoas, qual a diferença desses? Esse é um assunto assim, bem polêmico, né? E é uma linha, eu diria, bem tênue e difícil da gente falar, porque muitas vezes as pessoas podem não entender o que a gente está falando com isso, né? Mas, assim, a gente tem que considerar que a ciência, a filosofia, né? Elas têm, é claro, muitas coisas a nos ensinar. Mas
no que tange a questão humana, a gente tem que considerar o que a Bíblia diz, porque muitas dessas filosofias, né, às vezes aconselhamentos ou abordagens, né, elas são ótimas para descobrir o problema, né? O problema não é o problema em si, né? Mas qual é a abordagem, como tratar aquele problema. Certo. Então, esse é um caminho que muitas vezes a gente precisa, a igreja precisa, né, estar consciente disso, porque a proposta de cura, né, que muitas dessas teorias, dessas filosofias, a psicologia propõe, não são caminhos bíblicos, né? Não é que o fenômeno não existe. Existe a depressão? Existe a depressão. Existem doenças mentais? Existem doenças mentais. Mas o problema é a solução que muitas dessas ciências estão dando e que não são soluções bíblicas. Então, é isso que a gente tem que averiguar, é isso que a gente tem que estar, né, esperto, pensando, né, o que a Bíblia diz a respeito disso. É um pecado, né, ou isso é uma limitação, né, isso é uma doença de fato. Né, e chamar a coisa como a Bíblia chama e dar a resposta que a Bíblia dá, né, para a solução daquele problema. Às vezes a pessoa só precisa se arrepender, né, mas aí a abordagem científica vai dizer que ela precisa tomar um remédio. Às vezes a pessoa só precisa perdoar, né? E aí às vezes a solução que se dá, né, é ela gritar, né, ela pôr para fora, ela brigar ou ela buscar dentro de si mesma. Jesus nunca falou para a gente buscar dentro de si mesmo, ele sempre diz para a gente buscar nele, né? Então essas coisas é que a gente precisa como igreja, atento, como cristão, estar atento. Muito bom. Ok? Tem muita coisa nessa área, né? Mas eu queria saber, assim, toda pessoa que a gente conversa aqui, como o podcast é chamado Uma Mesa no Deserto, Sim. A gente gosta de perguntar um deserto que você tenha passado na sua vida. Todos nós passamos por dificuldades, momentos difíceis. E como que Jesus te encontrou naquele deserto? Eu acho que a gente teve... né, alguns. E assim, talvez eu vá me lembrar desse, porque foi algo que realmente assim, né, foi bem triste para nós, que nós tivemos um caso de divórcio, né, em uma das nossas filhas. Nós temos 3 filhas, né, e a nossa filha do meio passou por um processo de divórcio, né, e eu sei que eu já passei por momentos assim bem tristes, mas eu acho que esse foi realmente assim um grande deserto, no sentido de que, né, como família nós fomos abalados, né, como equipe, né, porque a gente se considera uma equipe, a família é uma equipe, quando um falha, a equipe falhou, né, então esses momentos foram bem tristes, né, porque a nossa casa ficou como se estivéssemos de luto, né, por um grande período de tempo. Então foi algo assim que realmente foi muito traumático, e nós, como pastores da igreja, né, a gente, de certa forma, se sentiu muito envergonhado, constrangido, né, de passar por uma situação dessa dentro da igreja, sendo pastores da igreja, né? Então nós tomamos algumas atitudes de oferecer a liderança da igreja, devolver para a igreja aceitar ou não, né? Nós, como família, com uma marca daquela. Então foi um período assim bem turbulento, né? Um deserto. Mas, inclusive, coincidiu nessa época, que foi nessa época que eu conheci o aconselhamento bíblico, né? Porque foi nesse mesmo ano que eu conheci e eu fui, né, para fazer o primeiro módulo do aconselhamento bíblico, né? Então foi onde Deus, né, começou a trazer essa esperança, né, de volta, né, pro meu coração, essa tristeza, porque assim, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, né, então, e todas as vezes que eu fico muito triste, eu vou, sei lá, andando por esse caminho da tristeza, né, eu falo, Deus, eu não quero, né, ser essa pessoa triste, eu quero ter a alegria do Senhor, né, não porque todas as coisas me vão bem, mas porque eu quero ter a alegria do Senhor. Então eu brigo muito comigo mesmo e com Deus com relação a isso. Então aí Deus trouxe de novo, né, e aí também foi o período em que a minha filha começou a
a responder, né? Porque ela também entrou no estado de depressão. Então aí eu vi a esperança, né, no coração dela de novo, né? Vi ela sorrir de novo. Então Deus foi mostrando que apesar de tudo, né, Ele está no controle de todas as coisas, né? Então eu acho que esse foi o mau deserto e Deus nos encontrou porque sempre trazendo consolo para a gente, né? Não deixando a gente cair, né, numa tristeza profunda, né? Nessa, sei lá, em um caos existencial por conta de questões que não estão no nosso controle. Então acho que todas as vezes é isso que Deus me fala, né? Tem coisas que não estão no seu controle. E aí você tem que caminhar e ter fé, apesar da situação. E eu acho que é isso que Deus sempre costuma me falar. Aquilo que você pode controlar, ok. Aquilo que você não pode, você só pode deixar nas minhas mãos. Eu acho que esse sempre é um grande desafio para as nossas vidas, quando a gente cai em situações que a gente não tem controle sobre aquilo. Né? E aí a gente precisa confiar em Deus, apesar da dor, apesar da vergonha, né? Apesar da situação que você não quer, né? Viver, que você olha e se sente envergonhado, perdido. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, os desertos. Né? É verdade. Imagina que Jesus foi para a cruz e foi abandonado pelo Pai. Sim. Né? Sofreu vergonha, humilhação, tudo que sofreu, mas venceu. É verdade. Né? É verdade. Muito obrigada, Sônia. De nada. Muito obrigada. De nada. Bom conversar com você. E para os queridos discípulos que estão assistindo, espero que você tenha sido abençoado. Lembre-se que discipulado, seguir Jesus, é estar na palavra. É a palavra que nos traz cura, que nos traz libertação, que nos traz as respostas para todas as nossas questões existenciais, como a gente falou hoje. Deus abençoe você e até o próximo Uma Mesa no Deserto. Verdade.